Boa noite. A queda do Muro de Berlim virou símbolo da abertura política no leste europeu, mas também representa o agravamento dos problemas sociais causados pela unificação das duas Alemanhas. Em consequência disso, a nova ordem mundial assiste ao renascimento da mais devastadora das ideologias políticas, que já chegou com força total ao Brasil: a cultura do ódio. Este é o nosso assunto de hoje. Violência dirigida a todas as sub-raças. Os skinheads sentem nojo pelos judeus. Deixa ele falar pra mim. Deixa ele chegar perto da minha cara. Eu mato ele. Salve a pátria! Por causa da nossa pátria, São Paulo. Em 1 minuto, no documento especial. A onda de violência contra imigrantes na Alemanha unificada tem sido destaque no noticiário internacional. As gangues de rua formadas por jovens de extrema-direita estão atacando as minorias raciais, numa reedição da intolerância que produziu o Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que os neonazistas que semeiam a cultura do ódio na Europa já têm inúmeros seguidores no Brasil. Os fanáticos neonazistas abriram fogo contra os imigrantes na parte oriental da Alemanha unificada. Os chamados skinheads incendiaram albergues para estrangeiros, que estão sendo acusados de serem os responsáveis pela crise econômica. Nas últimas 3 semanas, já foram registrados conflitos em 15 cidades. O mais grave é que, em alguns casos, a população alemã e a polícia chegaram a dar apoio aos neonazistas. Na França, o discurso racista de Jean-Marie Le Pen já é a 3ª força política do país. A banalização do racismo se revela no surgimento de videogames nazistas, onde é possível brincar de campo de concentração, mandando judeus, turcos e ciganos para serem mortos nas câmeras de gás. Skinhead até a morte. Sim, vai! No universo underground de São Paulo, convivem as mais variadas tribos urbanas. Nos finais de semana, punks, góticos, metaleiros e rockabillys procuram lugares como este, no subterrâneo de uma galeria na Rua Augusta. No meio desta fauna noturna, alguns grupos são inocentes em busca de música para dançar. Outros se revelam extremamente radicais. É num local secreto da zona leste de São Paulo que se reúne o grupo mais violento. Eles usam a cabeça raspada e escondem o rosto porque estão sendo procurados pela polícia.
Eles são os skinheads de uma facção chamada White Power, que significa poder branco. Surgiram inspirados nos skinheads da Europa e são considerados o grupo neonazista mais atuante no Brasil. A facção White Power prega a superioridade da raça ariana e cultua os símbolos e a ideologia do Terceiro Reich. Isso veio desde a minha infância. Com o passar do tempo, eu fui meditando sobre o que eu pensava, o que eu deixava de pensar. E quando eu li a obra, descobri que era nazista. Um homem de grande personalidade, conhecido pelo mundo todo, amo as ideias dele. Ele é magnífico. A Hitler acabou, não tem ideia. A facção White Power de São Paulo tem uma perfeita articulação com os skinheads da Europa. Eles se comunicam através dos skinzines, que são jornais de propaganda nazista, feitos pelos próprios membros do grupo. Os skinheads têm um discurso altamente racista e violento. Eles defendem a separação do estado de São Paulo do resto do Brasil e querem a expulsão de negros, nordestinos e judeus, que eles consideram raças inferiores. Os judeus são raças, eles são a escória humana. Dizem que a Alemanha perseguiu a Segunda Guerra e todo mundo massacra o povo alemão. Só que se for ver, durante toda a história da humanidade eles foram perseguidos por todos os povos. É uma coisa para se pensar. Por que será que são sempre perseguidos? Os nazistas de ontem e os neonazistas de hoje trabalham do mesmo jeito. Eles começam atacando uma minoria, no caso a comunidade judaica, mas acabam destruindo os alicerces de toda a sociedade. Na área política, o ídolo dos skinheads é o vereador Bruno Ferrer, que propôs uma lei municipal discriminando os nordestinos, com o objetivo de fechar as portas de São Paulo para os migrantes. A nossa ideia sempre foi limitar o acesso ao serviço público municipal na cidade em função exclusivamente da falta de potencialidade administrativa que a cidade não alcança. Ele larga tudo e vem para São Paulo porque ele acha que aqui é o país das maravilhas, né, ô cabeça chata? Então ele vem para cá. O que acontece? Ele vai morar debaixo da ponte, ele vem tudo que ele tem lá, a única coisa que ele consegue é morar debaixo da ponte. Aí ele não volta para lá. Por quê? Aqui tem luz, aqui tem ônibus, aqui tem pedra, aqui é bonito. Né? Por que ele vai voltar lá para a seca? Então ele fica aqui e atrapalha a vida de todo mundo. Você já viu algum nordestino inteligente? Já viu algum nordestino com mais de 1,80 m? Depois vem falar que não é sub-raça? O radicalismo dos neonazistas não impede a participação de garotas, que apesar de muito jovens, já se julgam parte de uma raça superior. Olha, eu acho que isso aí eu penso desde quando eu nasci, né? Não é um fato de pensar, é que realmente eles são nojentos, né? Não tem nem o que se discutir. Tem os pretos, nordestinos e principalmente judeus, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. Pretendo cada vez mais para cima, sempre provar a superioridade da raça branca, não tem nem dúvida. Você reconhece que é ódio? É ódio, sim. Os skinheads da facção White Power são mais de 200 jovens de 20 e poucos anos que vivem na periferia de São Paulo. A maioria deles trabalha durante o dia. Quando saem pelas ruas à noite, o discurso racista se transforma na mais pura violência. Daqui a pouco, você vai conhecer o escritor brasileiro que tenta convencer o mundo de que o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial foi a grande mentira deste século. Qual é o seu objetivo publicando todos esses livros? O neonazismo no Brasil está bem mais organizado do que se pensa. Além da penetração entre os jovens radicais, o movimento também possui um suporte intelectual, representado pela atuação de políticos e escritores. Eles querem provar as boas intenções do ditador Adolf Hitler e assim reacendem velhos sentimentos de ódio, que nem o tempo conseguirá apagar. Os skinheads sentem nojo pelos judeus. Meu ódio por eles fica para toda a vida. Eu queria pedir desculpa aos ratos por compará-los aos judeus.
Tenho ódio ao nazismo e tenho ódio à ideologia nazista. Sinto ódio, ódio e ódio. Uma dor, eu começo a tremer toda, sabe? Eu me lembro de cada fragmento que eu passei lá. A cultura do ódio e da intolerância racial chegou ao extremo durante a Segunda Guerra Mundial. A perseguição de Adolf Hitler ao povo judeu produziu algumas das mais impressionantes imagens deste século. A história oficial registra a morte de 6 milhões de judeus, exterminados nas câmaras de gás dos campos de concentração. Meio século depois da guerra, um grupo de brasileiros tenta convencer o mundo de que não houve o holocausto do povo judeu. Neste prédio, na rua Voltaire Pires 300, no bairro Partenon, em Porto Alegre, funciona a editora Revisão, que só publica livros que defendem o nazismo de Adolf Hitler. O livro Holocausto, Judeu ou Alemão qualifica o genocídio da Segunda Guerra Mundial de a grande mentira deste século. A publicação é um sucesso de vendas e já está na 29ª edição, com traduções para o inglês, alemão e espanhol. No livro Hitler, culpado ou inocente, o militar da reserva Sérgio Oliveira tenta exaltar as qualidades do ditador alemão. Eu não digo que Hitler vai atingir tal posição como atingiu Napoleão Bonaparte, mas também não será o êmulo de Satanás com que ele é apresentado. Se a pena de morte aplicada pelos alemães foi gaseamento, fuzilamento, enforcamento, eu acho que isso é secundário. Desde que foi criada em 1987, a editora Revisão vem sendo acusada de praticar o racismo. Na última feira do livro de Porto Alegre, em novembro do ano passado, 4.000 exemplares da editora foram apreendidos pela Polícia Gaúcha, atendendo a uma denúncia da comunidade judaica. No último dia 25 de agosto, o escritor e dono da editora, Siegfried Hellwanger Kasten, foi obrigado a comparecer ao Fórum de São Paulo, onde responde a mais um processo. Por que essa perseguição? Hellwanger é um ex-empresário de descendência alemã, que há 5 anos decidiu se aposentar para dedicar a sua vida ao movimento revisionista da Segunda Guerra Mundial. Ele é um homem cheio de inimigos, que já foi até considerado persona não grata pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Hellwanger é cercado de mistérios e não gosta de dar entrevistas. O senhor não quer falar? No escritório da editora Revisão, as funcionárias explicam que o escritor já fez pesquisas aprofundadas na Alemanha e na Polônia e está realmente convencido de que a história da Segunda Guerra Mundial está sendo mal contada. Ele conhece como é que as coisas funcionam. Ele não é uma pessoa volúvel, sabe? Ele não é uma pessoa que simplesmente vou criar um rebuliço e vou fazer. Não, é uma pessoa de idade, que estudou, que trabalhou, que viajou, pesquisou, pesquisa, lê, passa o tempo dele todo lendo, pesquisando, sabe? Sem saber que a conversa estava sendo gravada, a gerente da editora acabou deixando transparecer um profundo sentimento antijudaico. O povo de Israel foi escolhido por Deus, né? Então, os outros que não eram judeus eram considerados estrangeiros, né? Então, tem passagens na Bíblia que sim. Eles invadiam as aldeias dos estrangeiros por ordem de Deus, e daí eles saqueavam, matavam, roubavam, estupravam. A Constituição, em seu artigo 5º, inciso 4, diz: é livre a manifestação do pensamento. Ora, Kasten só tem feito isto. O que nós temos notado, pelos próprios escritos dos escritores israelenses, que quem é racista são eles. Se Jesus Cristo, o maior dos homens, foi por eles julgado, crucificado, morto, inocente, o maior dos homens, que fará com o pobre plebeu com ele? Salve a pátria! Daqui a pouco, você vai ver a união do velho integralismo aos novos movimentos fascistas. Boa tarde. Boa tarde. Salve. 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 Oi. Essa foi a nossa
Você vai ver também que o Brasil já tem até um partido político inspirado nas ideias do nacional-socialismo de Adolf Hitler. O partido realmente, quando houve o centenário de Hitler, inclusive como desabafo de tanta pressão que ele sofreu, de tanta perseguição, demissão de alunos em Tomé, demissão de perseguição, pressão de alguns grupos sionistas, né? Então o partido resolveu comemorar, porque é um grande nacionalista, mas ele pode comemorar dos outros também. Qualquer outro grande herói nacionalista do mundo que fizer o centenário, nós vamos comemorar. Guiados pela lógica do fanatismo político, os neonazistas estão convencidos da existência de um plano dos judeus para dominar o mundo através do poder econômico. Segundo essa teoria conspiratória, a comunidade judaica do Brasil representa uma ameaça à soberania nacional. Para os neonazistas, a independência e o progresso do país dependem do aperfeiçoamento da raça brasileira. Os neonazistas do Brasil têm um partido clandestino desde 1985. Eles estão organizados em pelo menos 5 capitais e mantêm um projeto político baseado no nacional-socialismo de Adolf Hitler. O presidente do partido é o aposentado Armando Zanini, do Rio de Janeiro, que recentemente elaborou um documento com um plano de política racial para o Brasil que exclui a presença dos judeus. Nós chamamos o Ministério da Saúde de Ministério da Raça para valorizar mais a saúde, porque raça é uma ideia mais completa, que implica, inclusive, no aperfeiçoamento contínuo do ser humano. Nada mais importante é o aperfeiçoamento do ser humano, da espécie humana. A construção da raça brasileira é muito importante, porque o fundamento de uma nacionalidade são 2, chama-se etnia, basicamente uma nacionalidade. É uma unidade, uma uniformidade racial e uma uniformidade cultural. Então isso é muito importante. O problema é assim, se ele nasceu no Brasil, então, pela lei brasileira, ele é brasileiro. Então ele pode optar, ele quer ser brasileiro ou quer ser israelita. Se ele quer ser israelita, quer pertencer ao povo judeu, ele deve ir para Israel. Olha, eu acho curioso, você fala em Armando Zanini, ele devia assinar. É um documento apócrifo, não tem assinatura. E como tal, na minha avaliação, não deve ser levado em consideração. Por outro lado, esse documento, ele está cheio de ódio, ele está cheio, na verdade, de incitamento contra setores da sociedade brasileira, ele está cheio de agressividade contra a democracia, e se nós brasileiros tivermos um mínimo de juízo, um mínimo de consciência de cidadania, de consciência cívica, nós devemos impedir, por todas as maneiras, a existência desse tipo de gente vivendo no nosso país com essas ideias. Outro membro da velha guarda de simpatizantes do nazismo é o paulista Anésio Lara de Campos Júnior. O uniforme verde não deixa dúvidas. Ele é um saudosista das milícias do integralismo da década de 30. As milícias eram comandadas por Gustavo Barroso, o maior escritor antijudaico que o Brasil já teve. E o integralismo é uma antiga doutrina política inspirada no fascismo. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás, em qualquer campo de concentração alemão. Eu não acredito. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos. Nunca havia nenhum ser humano dentro dela. Eram só para matar piolhos. A tendência dos judeus foi inventar um suposto holocausto de milhões para receber essas indenizações da Alemanha em benefício do Estado de Israel. Nos últimos tempos, a velha guarda dos simpatizantes do nazismo tem se aproximado dos grupos de jovens radicais, como é o caso dos carecas do ABC. Eles são, na maioria, filhos de operários do grande ABC, que formam a gangue de rua mais violenta da região. Senhor Anésio, o que identifica o senhor e os carecas? O senhor entrou para o grupo também? Não, todas as forças nacionalistas do Brasil devem unir-se pelo bem da nação, pelo bem da pátria, contra o comunismo e todos os inimigos da pátria, para que haja um Brasil unido, grande e livre.
Os carecas do ABC são a versão abrasileirada dos skinheads. Eles têm uma postura militar, são contra as drogas e se dizem conservadores em todos os sentidos. Os carecas defendem o nacionalismo radical. Na prática, isso significa que eles pregam uma verdadeira cultura de ódio a tudo aquilo que representa o outro, o diferente em termos étnicos e culturais. Pelo fato de nós sermos nacionalismo, nós somos estritamente contra os comunistas e contra os judeus, contra as colônias de estrangeiros, colônias europeias existentes aqui no país. Porque eles negam a nossa raça, eles negam a nossa cultura. Força nacionalista pela soberania nacional. Brasil acima de tudo e abaixo de nada. Inimigos da nação, tomem cuidado, o nacionalismo está chegando. E nós seremos o braço armado do movimento nacionalista do Brasil. Nós seremos como uma guarda republicana. Nós será bem parecida com a guarda republicana do Saddam Hussein. O grupo de jovens racistas crescem assustadoramente em São Paulo e já registram adeptos em outras cidades. Em Porto Alegre, documento especial encontrou um solitário membro dos carecas, que circula pelas redondezas do Bar Ocidente, reduto do underground gaúcho. Tinha uma terra para eles. Por quê? Tinha uma terra para eles. Um buraco bem grande, tá tudo dentro e cheio de terra. Por quê? Por quê? Subrraça. A vítima preferida dos carecas é o homossexual, mesmo que alguns não encontrem uma explicação para esse preconceito. Nós não apoiamos os homossexuais, né? Nós não apoiamos. Por quê? Hã? Por quê? O motivo eu não estou bem por dentro. Se eu tomasse uma cantada de um viado, eu mataria ele. Eu pisaria em sua cabeça e esmagaria ele. Porque não existe uma sociedade branca. É homem e mulher. Somos criados com a nossa cultura. O homem e a mulher, não existe outro tipo de... É lei da natureza, são seres desprezíveis, entendeu? É um câncer apenas para a sociedade. Que temos que destruir, esmagar e livrar nossa sociedade disso. Evidentemente que sempre há uma problemática sexual na base dos problemas paranoicos, dos problemas raciais. Essa questão sexual, a gente não pode dizer, bom, são perversos, são homossexuais, não há uma patologia que a gente possa dizer que englobe todas essas questões, mas certamente sempre há uma problemática sexual mal resolvida, porque um homem que tem bem resolvida a sua vida sexual, que é capaz de amar e de identificar-se com seu semelhante, é incapaz de colocar um desejo de morte com outro ser humano, com outro semelhante, porém não tão semelhante por ser preto, por ser judeu. Esses estranhos são tudo homossexual para mim. Por que você fala assim? Porque tem recalque de viado, tem recalque de viado não faz. Quem disse que skinhead, entendeu? É homem reprimido, homem sexual, qualquer coisa do gênero, vem falar na minha cara, para ver se é homem suficiente ou aquilo que tem no meio das pernas. Se tiver, né? Skinhead. Daqui a pouco, você vai conhecer a história daqueles que foram vítimas da intolerância. Aqui é da família. Aqui, meu avô, com uma parte dos filhos dele, da parte paterna. E ninguém desta família sobreviveu ao Holocausto. Nunca eu esqueci, mas não dá para contar. Por cada hora tinha uma novidade. Cada hora. Morreu esse, pegaram desse. Eu fico de noite olhando, lembrando. Será que é verdade que eu fui lá? Eu mesmo não acredito que foi que eu passei. Eu mesmo não acredito que era que eu passei. Vai tentar resistir? Sai dessa. Abre uma escola. Ô louco! Promoção de tapetes e cortinas pernambucanas. Preço baixo pra mudar a cara da sua casa. Olha esse tabacão exportação, só 279 mil. Compra que tá barato. E pra combinar, cortina Jacar, 139 mil. Vai nessa. Agora, imagina a sua casa com esse tapete Job Serrano, 32.900. Corre lá. Promoção de tapetes e cortinas. Você vai mudar de casa sem sair de casa. Sua vida mais a vida pernambucana. A senhora já me conhece há 15 anos, né? Já me viu aqui falando de vários produtos de limpeza, mas nunca me viu falando de sabão em pó.
Sabe por quê? Porque só agora a Bombril conseguiu fazer um sabão em pó tão bom quanto seus outros produtos. Quanto? O branco, na medida certa. Agora a Bombril está feliz. Agora sim, ela tem um ótimo sabão em pó. A senhora vai gostar. Mas, por favor, não demore 15 anos para experimentar, hein? Porque até lá, o que vai ficar branco são os meus cabelos. Quanto, na medida certa para suas roupas. Quanto é bom. É da Bombril. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo que dá o dobro. Vai ficar aí com água na boca. Sai dessa. Abra uma escola. Gente, chegou a hora de eu me decidir por um plano de saúde, não é? Pois é, para mim, para minha família. Ah, mas eu pesquisei, eu consultei meus colegas, meus amigos, e eles indicaram o plano de saúde da Blue Life como o melhor. Ah, e foi esse que eu escolhi. Confira você também. Faça como a Hebe. Associe-se à Blue Life. Chegou a nova promoção. Batedeira Arno Ciranda, por apenas 21.150 por mês. Quanto? E mais, liquidificador Arno 3 velocidades, por apenas 15.290 por mês. O patrão enlouqueceu. E mais ainda, ferro automático Arno por apenas 7.190 por mês e você leva tudo na hora. Então, com essa prestaçãozinha até eu vou comprar antes que acabe. Ponto Frio, a loja que está sempre ao seu lado. Atenção, diretores, APMs e conselhos de escolas da rede estadual. Começou a gincana da nota fiscal. E a sua escola ainda não se inscreveu? Não deixe de participar. Procure informações das delegacias estaduais de ensino. A gincana da nota fiscal tem prêmios para todo mundo. E para a sua escola também. Participe da gincana da nota fiscal. Com ela, a arrecadação do ICMS vai aumentar, trazendo mais benefícios para todos e principalmente para as escolas estaduais. Todos pela nota fiscal, legal! Vai ficar aí sonhando. Sai dessa, abra uma escola. Domingo é tudo alegria. A partir das 9 da noite, as mais engraçadas situações no Topa Tudo por Dinheiro. Ganhar 12.800.000 cruzeiros num jogo de dados é muita emoção. Topa Tudo por Dinheiro, no programa Silvio Santos. Domingo no SBT. Colocar o mesmo motor que estava e arrumar aquele mesmo. Ai, eu não queria o quê? Você está falando uma coisa. Eu vou chamar o Valmir aqui. Ele é testemunha. Eu vou chamar o Valmir. Ele pediu. Espera um pouquinho só. Você vai ver no Aqui e Agora. Dona Encrenca bate de frente na oficina do seu Gregório. Uma mulher leva o carro pela terceira vez na oficina e engrossa o caldo. A doutrina da intolerância começa discriminando determinado grupo racial e acaba disparando seu ódio contra outros segmentos da sociedade. Os negros e nordestinos estão na mira dos ativistas do racismo, enquanto os 200 mil judeus brasileiros relembram histórias de horror que dizimaram famílias inteiras na Segunda Guerra. A volta do nazismo na Europa e agora no Brasil deixa a comunidade judaica apreensiva. O medo é ainda maior para pessoas como Chaim Nachman, que vive no Rio de Janeiro. Ele é um judeu polonês, que passou 5 anos em campos de concentração como o de Auschwitz e só sobreviveu por um milagre. Isso aqui é uma lembrança triste. Vergonha não tenho. Deixa eles ter vergonha. Terminada a Segunda Guerra Mundial, Chaim descobriu que tinha perdido toda a família, exterminada nas câmaras de gás. Depois eu vi minha irmã pela janela,
a barbelaria, quando cortaram os meus cabelos, eu vi minha irmã na outra sala, pela janela. Eu perguntei, cadê mamãe? Ela falou, eu estava na porta da câmara de gás. Ela mostrou que ela entrou lá. A câmara de gás foi para o crematório, minha mãe morreu. Isso aqui eu estou sentindo hoje também. Até minha morte eu vou sentir isso. Isso eu nunca vou esquecer. Meu ódio por eles fica por toda a vida. Na minha opinião, né, judeu é um povo sem pátria. Né? Então não tem por onde extraditar eles. Né? A única solução seria matá-los realmente, porque se não morreu 6 milhões na Segunda Guerra, né, dizem que morreu, dizem que não morreu, na minha opinião devia ter morrido muito mais. Né? O único erro de Hitler foi não conseguir exterminar os judeus. Né? Negros e volta para a África, juntamente com os nordestinos, porque todo mestiço, na realidade, ele tem o sangue do negro. Mas não é orgulho, certo? Para mim, não sou ser humano, não. Todos pobres de espírito. Numa época como esta, o ambiente é propício para o ressurgimento do nazismo. Para conter o avanço do neonazismo no Brasil, a comunidade judaica conseguiu a criação de leis municipais no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, proibindo a comercialização de qualquer peça contendo a suástica. Na prática, não há nenhuma fiscalização. Nesta livraria do centro de São Paulo, documento especial não teve dificuldade para encontrar à venda um livro de indiscutível propaganda nazista. Isso aí está 40. E por que esse aqui é tão caro assim? Esse livro é o seguinte, ele foi feito 2.000 exemplares na época, foi jogado há mais de 15 anos. E a Coroa Judaica conseguiu recolher mais de 1.000. E conseguiu proibir o livro, esse livro não saiu mais, só saiu uma edição. E é o número 1 dessa coleção. Esse é o número 1? Esse é o número 1 da coleção. A coleção tem 50 e tantos volumes. Tem gente que tem os 50 volumes, mas não tem esse. Então é um livro raro, esse aqui é raríssimo. Quanto que está? 190. 190 mil? É. A lei ainda não foi aplicada porque ela é muito recente aqui na cidade de São Paulo. E é evidente que nós precisamos montar uma fiscalização especial a respeito. Mas nós estamos alertas, vigilantes. Eu acho que se proibiram isso, tinham que proibir também a foice martelo e a estrela da vida. Iniciativas como a lei que proíbe a suástica se mostram completamente ineficazes diante do radicalismo dos neonazistas em São Paulo. Quando uma pessoa carrega no próprio corpo um símbolo proibido, não há como impedi-la de expressar seu ódio racial. É o caso deste jovem de 19 anos, que vai levar para sempre esta tatuagem de 20 centímetros estampada no peito. Ah, raça pura, certo. Todos tinham estavados. O radicalismo e a audácia dos jovens racistas aumenta a cada dia. Até há pouco tempo atrás, eles só se reuniam em locais secretos, mas agora já são encontrados em lugares públicos. No último fim de semana, um grupo de skinheads de várias cidades no interior de São Paulo teve um encontro nesta praça em Americana. Atira!